Você não tem medo do escuro, você tem medo do silêncio. Porque no silêncio não tem distração, não tem dopamina e principalmente não tem ninguém pra culpar. Só sobra você com você mesmo. E é aí que o barulho começa. Na mente, na culpa, na comparação, naquela voz que você ficou tentando abafar com um cafezinho, com o celular, com uma série, com outras pessoas ou com excesso de trabalho. E esse episódio, meu amor, não é sobre silêncio. É sobre a energia absurda que você gasta tentando fugir dele. E o preço que você paga por viver anestesiada, correndo atrás de tudo, menos de você. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma realista. E se for preciso para isso, eu vou te dar umas tamancadas para acordar para a vida. Meu nome é Andréa Chaussé e se você me assiste através do canal no YouTube, aproveita e se inscreva neste canal. E quem começou a escutar esse episódio aqui, pode se lembrar que a gente já abordou um tema muito parecido aqui, não é mesmo? A gente estava falando sobre, não das redes sociais em si, mas pelo fato de que algumas pessoas parecem que precisam estar sempre ocupadas, elas precisam estar sempre fazendo alguma coisa, que a gente acabou perdendo este hábito de estar 100% presente em algo que a gente está fazendo. Então você vê aquela pessoa que para treinar ela tem que estar ouvindo uma música, para lavar uma louça, ela precisa estar escutando alguma coisa. E é complicado eu falar sobre esse tema aqui, porque é um tiro no pé. Porque nunca na história deste país se utilizou tanto dos podcasts para fazer alguma coisa em paralelo, tá? Tirando aqui as pessoas que me escutam de dentro do carro, e essas são muitas, que já falaram muito para mim, André, você é minha parceira de carro, quando eu tô viajando, quando eu tô ali num congestionamento. Mas eu sei que a grande maioria às vezes vai me escutar e tá fazendo alguma coisa em paralelo. E a minha irmã, acho que a televisão dela queimou no final de semana e ela veio pegar uma outra, tanto que vocês não estão vendo, ela não tá aqui atrás, aquela segunda televisão, é uma televisão que me acompanha em alguns treinos. E ela falou assim, me empresta a televisão porque, pelo amor de Deus, eu não aguento ficar no silêncio. Quando ela me falou aquilo, me acendeu um sinal de alerta, eu falei, cara, acho que já faz tempo que eu falei, se eu não me engano, foi num episódio meu, mas assim, muito no início do podcast, que eu tava falando sobre esse medo que a maioria das pessoas hoje tem de ficar sozinha, de ficar na própria presença, de ficar nos próprios pensamentos. E aí, como exemplo, eu dei quem? As duas pessoas que vão estar sempre sendo exemplo nesse podcast aqui gratuitamente. Eu, que vocês já conhecem de cabo a rabo, e seu meu marido, Maicon, porque ele me deu licença poética para explanar aqui sobre a vida dele. E o Maicon tem essa rotina de sempre estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E é uma dependência mesmo. Então, ontem, por exemplo, é o dia que ele estava... No domingo ele monta os treinos, né? Para quem não sabe, o Maicon é personal e além do personal físico, ele também trabalha com consultoria online. Então, tanto para musculação, crossfit, fortalecimento para corrida e outros esportes, ele faz esse atendimento online. Então, é para a pessoa que, não estou conseguindo sozinha, mas ainda não consigo pagar o personal, tem o senhor meu marido. Inclusive, vou deixar aqui um link para vocês falarem com ele direto sobre essas consultorias online. Mas ele tira muito o domingo para fazer as planilhas de treino. Porque daí ele gosta que a pessoa tenha treinado a semana inteira, então geralmente no domingo ele manda uma mensaginha, pergunta como foi a semana e tudo mais e faz as adequações necessárias. E aí eu sei que no domingo uma coisa é fato, ele vai estar aqui na mesa do lado, vai estar ali fazendo as planilhas dele e vai estar na segunda tela dele tocando ou um podcast, ou um culto, alguma coisa, ou um podcast da Fórmula 1, ou de futebol, ou na televisão atrás vai estar passando algum tipo de jogo. E o Maicon é essa pessoa, assim, para correr sempre precisa de fone, para treinar precisa de fone, precisa estar ouvindo alguma coisa, e até motivo de briga aqui em casa. Porque tem dia que ele tá escutando tão alto que eu falo assim, gente do céu, logo cedo, esse converseiro, essa falação na minha cabeça. Então ele é muito dependente mesmo. Teve um dia que eu tava, inclusive,
Eu lavando a louça ali muito tranquilamente. Cara, cadê meu fone? Meu fone, porque eu tenho que treinar. Eu falei assim, cara, não sei, mas vai treinar, né? Como que eu vou conseguir treinar sem o meu fone e tal? E eu lembro que eu até brinquei e falei pra ele, eu falei assim, caramba, cara, mas que medo é esse? De ficar, né, com os teus próprios pensamentos e tal. E ele olhou e falou assim, ah, mas é que eu sou muito chato. E eu não aguento ficar na minha própria companhia. E aí isso, eu lembro que na época, quando ele me falou isso, já tem muito tempo já, eu fiquei raciocinando sobre, porque do contrário, eu amo o meu silêncio. Mas eu também já tive a minha fase Michael. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu lembro que eu tinha acabado de me formar, eu chegava para almoçar e eu almoçava sozinha, porque minha irmã trabalhava em outra cidade. E aí eu chegava em casa e ligava Gossip Girl. Ou era Gossip Girl ou era Friends. Mas eu não conseguia almoçar naquele silêncio. Então eu tinha que estar almoçando e prestando atenção em alguma outra coisa. Eu também era aquela pessoa que, eu ia viajar. Eu lembro que eu tinha o carro da firma lá que eu trabalhava na construtora, não tinha rádio. Eu pegava, tipo, meu celular, baixava música no celular, porque não estamos falando de uma época de internet, tá, queridos? E botava pra tocar porque eu não conseguia ficar na minha própria companhia. E hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que eu amo o silêncio, né? Até algumas pessoas falam pra mim, nossa, Andréia, como é que você consegue, né, correr tanto tempo, pedalar tanto tempo e até nadar sem escutar nada, sem assistir nada? E eu confesso pra vocês que cara, é quase que um estado meditativo mesmo. Por exemplo, hoje era 1h40 de bike, aí eu fiz aqui no rolo, não fiz na rua. E fazer no rolo, aqui a minha bike, não é uma bicicleta ergométrica, tá? É a minha bicicleta num rolo ergométrico. É igual você fazer uma esteira, você pedala e não sai do lugar. E aí em seguida eu fui pra nadar 3.000 metros e na piscina, eu sei que tem alguns fones que são a prova d'água, mas eu nadei lá meus 3.000 metros na minha própria companhia, com a minha própria cabeça. E às vezes eu falo isso pra algumas pessoas e falo, você tá maluco, eu não aguentaria ficar na minha própria companhia durante todo esse tempo. Só que eu não fui assim. Não adianta assim eu falar, nossa, olha como ela era, né? Assim, sabe? Nossa, que pessoa evoluída. Não. Eu era adolescente que tinha que estar com o somzão torando. E só podcast realmente que nunca me pegou mesmo, tá, gente? Tanto que tem gente que fala assim, nossa, me indica outros podcasts. Gente, não posso. Não posso porque eu não consumo outros podcasts. Eu, no máximo, consumo cultos. Então, assim, tem alguns pastores que eu gosto de acompanhar e aí eu gosto de assistir o culto deles. Mas, do contrário, podcast eu não gosto. Tanto que foi algo que eu relutei muito pra começar, porque eu falava assim, cara, né? Tipo assim, não gosto de podcast, não ouço podcast, vou criar um podcast. E tem a galera que ouve e que gosta de ouvir. Mas voltando ao que esse excesso, assim, ali, quando a minha irmã me falou isso, ela falou, Deus que me livre passar o final de semana inteiro sozinha em casa, sem um ruidinho de fundo e tal. E esse excesso do Michael, assim, que eles me fizeram pensar. E que pode ser o seu também. Porque eu tenho meus bacurizinhos daqui que chega pra mim e fala, Andréia, você fala do Michael e eu sou tão parecido com o Michael e tal. Mas o que isso esconde, né? Por que tem gente que ainda reluta e tem esse bloqueio de ficar no silêncio? E acho que é algo muito da nossa geração, essa coisa da gente estar sempre conectado. Então, a gente tá sozinho, mas não tá sozinho. Porque se a gente falar da minha geração, era ou eu tava na rua com as pessoas, ou então eu ia pra casa e fazia o quê? Entrava no MSN, era internet de escada, então eu tinha o horário pra entrar. Mas tirando isso, ou era televisão, ou eu ia estar brincando, fazendo alguma coisa, trabalhos manuais, que eu sempre amei trabalhos manuais. Eu fazia colarzinha de miçanga, eu pintava tela, eu gostava de pintar guardanapo, de fazer crochê. Não parece, né? Gente, mas eu sou uma pessoa assim tão prendada.
Só que o que eu mais vejo é, hoje, as pessoas muito conectadas com os outros, com pessoas até muito distantes, mas desconectadas de si. Ou como o próprio Michael diz, é muito chato ficar na minha própria companhia. Não gosto de ouvir a minha própria cabeça. E aí, esse tipo de comportamento só me faz entender que talvez possa estar existindo uma fuga da realidade. Uma fuga do sofrimento. Nos tornando cada vez mais intolerantes ao que nos deixa desconfortável. Perceba, hoje você vai numa fila de banco, o banco hoje é muito raro, mas vamos falar uma fila de mercado. Cara, é raro você olhar na fila, olhar para as filas assim, e você vê as pessoas só esperando, tá? Então elas entram na fila, quando vê que a fila tá demorada, já saca o próprio celular. Pra quê? Pra se anestesiar. Porque assim eu não vou ver o tempo passar mais rápido. Tanto é que assim, quando eu tô treinando, por exemplo, a bicicleta aqui em casa, eu tento realmente não ficar no celular ou ficar assistindo TV. Porque na hora da prova eu vou ter que estar concentrada ali. E eu fiz uma prova em abril que deu quase 3 horas pedalando, que eram 100 quilômetros de pedal. Cara, são 100 quilômetros você e tua cabeça, porque você não pedala com os outros do lado, você nem pode, porque isso configura vácuo. Então é sozinho, você, a bicicleta, a pista e só você. E esse excesso de conexão que a gente tem que estar ouvindo, escutando, lendo, eu acho que camufla essa distração do momento presente, de quem você está sendo agora. Eu realmente acho que algumas pessoas, assim como o senhor meu marido, elas estão fugindo do presente. Eu prefiro estar em outra realidade. Eu prefiro estar vendo a fulana de tal lá na Grécia, neste exato momento, do que olhar para mim aqui, na minha mesinha, no meu computador, no meu trabalho, no meu ordinário. Então eu me anestesio, porque é chato ficar no silêncio. É chato você ficar longos minutos fazendo algo rotineiro, ao invés de um entretenimento, de uma liberaçãozinha de dopamina, dizendo, uhul, que legal, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia. E aí a gente vai sendo essa pessoa que se acostuma o tempo inteiro estar distraído, longe da própria cabeça. E é realmente muito chato. Na real, para algumas pessoas, e eu acho que para mim foi muito tempo assim, pode ser apavorante ficar em silêncio. Eu acho que mais que ficar em silêncio, tentando se conectar, tipo, você nesse silêncio, esse momento. Porque eu acredito que quando a gente não está distraído, e aqui, galera, eu não tô falando só de rede social, não. Porque uma vez eu tive que chamar minha irmã na chincha, porque ela... eu tô ficando pouco nas redes sociais e tudo mais. Só que tava encarnada em livro. Mas era assim, ó, um atrás do outro, assim, num mês ela lia, assim, 5 livros e tal, assim, ia almoçar, engolia a comida correndo e lê. Chegava e lê. Falei assim, gata, isso também em excesso está te tirando um pouco da realidade. Você tá vivendo numa realidade do outro, só que a única diferença é que ela é literária. Eu tô conhecendo essa realidade através da leitura e não através de assistindo. Porque quando eu estou sozinho, eu sou forçado a encarar questões um pouco maiores. Sabe aquela coisinha, mente vazia, oficina do capeta, que você começa a pensar umas coisas assim que começa a se questionar, começa a trazer umas lembranças do passado, alguns comportamentos seus que você não se orgulha muito. Mas você vai começando a olhar, acho que tentando buscar mais significado, um pouco mais do teu propósito, do que você está fazendo nesse mundo. Pesado, né? É pesado porque às vezes vocês estão aqui me escutando, buscando autoconhecimento, mas se anestesiando
da verdadeira busca do autoconhecimento, que é você com você mesmo. Que é aquele momento que não vai ter eu falando. Eu tô aqui para dar um direcionamento, eu tô aqui para trazer outras visões, eu estou aqui para mostrar realidades até para algumas pessoas que, achei que era só comigo que acontecia, mas o processo e o caminho é só teu. Esse momento sozinho que eu encaro, esses momentos a sós com a gente mesmo, são, querendo ou não, uma maneira de familiarizar eu comigo mesma. Para eu não me assustar com as minhas sombras. Porque a gente distraída, a gente só olha para os nossos glows, para os nossos brilhos, em como somos seres lindos e queridos e amados. Mas a gente vai deixando a minha sombra. Como é que eu reajo ao tédio? Como é que eu reajo quando eu tô acuada? Cara, ontem eu tive determinada atitude. Será que foi a melhor? Hoje, olhando em retrospecto, eu acho que eu poderia ter feito de uma maneira diferente. Por que eu reagi assim? Por que costumeiramente eu costumo reagir assim quando uma pessoa me questiona ou ela me põe na parede? Por que eu sempre reajo assim? Como eu poderia fazer diferente? Só que isso é incômodo. Dá trabalho. Porque daí você vai ter que se olhar e aí você vai falar assim, meu Deus, eu sou muito pior do que eu pensava. Não é, rapaz, que eu sou uma pessoa difícil? E a gente não quer isso. Porque o que a gente não se dá conta, e isso acho que é um dos maiores choques das pessoas que fogem dessa realidade, é que é extremamente exaustivo ficar fugindo de você mesmo o tempo inteiro. É tentar sustentar um personagem que não vai se manter. É difícil você colocar armadura e carregar e correr e fazer o seu dia a dia com aquela armadura pesada. É exaustivo demais. Cansa demais. Porque assim, e aqui eu tenho essa licença para falar, porque pensa no Maicon. O Maicon, para fazer coisas que são importantes para ele, o trabalho, o treino, banho. O Maicon, ele entrou no banheiro para cagar, ter um podcast ligado, para tomar um banho de, 5 minutos. Ele precisa ligar. Pensa como é difícil para ele ser refém o tempo inteiro de um dispositivo, deixando de fazer, assim, não vou treinar agora porque meu fone tá descarregado, porque eu não consigo. O que ele pensaria no silêncio? O que será que a voz dele, sabe? Que questões que podem voltar à tona, que parte do passado, que pode te assombrar, que decisões talvez reapareçam, tipo assim, tu jogou uma areia sobre isso, mas você ainda não resolveu, a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. Porque às vezes é o que está acontecendo com você. Você vem aqui, você me escuta, aí você gosta, você fala, ai meu Deus, olha, eis como procuro o autoconhecimento. Mas de uma forma passiva. Ou lendo, ou escutando, mas não botando a mão na massa, de fato, para se entender, para se escutar. E aí a gente não percebe que essa fuga da realidade e essa fuga de nós mesmos, da nossa própria voz, dos nossos fantasmas, de encarar quem a gente é de fato, vai aos poucos enchendo a gente de angústia. Vai colocando ansiedade, a gente nem entende por quê. Nossa, parece que eu tô cada vez mais ansiosa, porque lá no fundo você sabe que tem questões que você está deixando, que você está postergando, porque você não quer encarar ela de frente e porque em algum sonho muito utópico seu, ela vai se resolver sozinha. Se eu não pensar sobre... sabe a minha coisa com médico? Se eu não sei da minha doença, eu não tenho a doença. É exatamente isso que algumas pessoas fazem. E aí tem gente que fala assim, nossa, André, você é tão sábia, né? Se conhece tanto. Porque, cara, eu tive que me olhar nua. Emocionalmente nua. Eu falo pra todo mundo. Você fala, você é maravilhosa. Não, vocês não convivem comigo, gente. Eu sou uma pessoa dificílima. Sou extremamente questionadora,
sabe? Não aceito qualquer coisa, sou bastante teimosa. Só que eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho assim, se alguém falar, nossa, mas Andréia, igual o Michael fala assim, nossa, mas você é difícil, né? Sou. E eu tenho uma amiga que recentemente, numa briga conjugal, o esposo olhou pra ela e falou assim, o marido olhou pra ela e falou assim, nossa, mas você é uma pessoa difícil. E ela ficou impactada. O quê? Ele falou que eu sou uma pessoa difícil e eu sou a pessoa mais fácil com ele. E aí foi quando eu olhei pra ela e falei assim, meu amor, vindo de quem vem, porque a gente tem que ver de onde vem as críticas, né? Mas das pessoas que a gente ama que são importantes pra gente. Falei, vindo de quem vem, convém a gente dar um passinho pra trás e repensar nossas atitudes, né? As pessoas não falam só pra nos atacar, mas às vezes no momento de crise é o momento que elas conseguem pôr pra fora o que talvez elas estejam querendo falar antes. E que sim, talvez você seja uma pessoa difícil. Mas isso não é um ataque. Talvez é um sinal de alerta pra gente. Opa, o que eu tô sendo difícil? O que eu posso mudar a respeito? Eu acho que essa é a grande questão. Porque esse medo do ficar sozinho é que as nossas vozes internas, elas são muito julgadoras. Nós somos os nossos piores inimigos. Os nossos piores carrascos. Eu acho que a gente que se enche mesmo o tempo inteiro de remorso e de culpa. E aí o meu papel aqui não é só levantar esse alerta. Eu quero realmente propor um desafio para você. Sabe? Assim, a partir de hoje, sabe? E se, sei lá, na hora do seu banho, na hora que você vai fazer uma hidratação, igual eu, que na minha luta infame contra os meus brancos, que a cada 15 dias eu preciso vir aqui, ó, e dar um retoque eu mesma nas minhas raízes, que nascem extremamente brancas. Ah, porque você não assume? Assume você, amor. Não vou cair atirando, sempre lutando contra os meus brancos. E se você ficasse em silêncio? Se você não escutasse nada? Se durante, sei lá, aqueles seus 30, 40 minutos do seu cardio, sua bicicletinha, sua esteira, se você não tivesse conectado a nada? E aqui, novamente, eu tô falando, é um tiro no pé porque eu estou falando de um podcast. Só que, pra mim, a missão que eu tenho com vocês vai muito além disso aqui. E se olhando, se você parasse assim esses 30, 40 minutos e realmente, o que eu fiz hoje? Como que eu respondi? Como que eu falei? Nossa, teve aquela conversa ali com fulano. Foi uma conversa tão áspera, né? Foi pela pessoa ou foi por mim? Será que eu poderia ter feito de uma maneira diferente? A gente perdeu essa capacidade de repensar as nossas atitudes. A gente tende a repensar a atitude quando dá tudo uma merda muito colossal. Quando a coisa dá muito errado. Aí, vou repensar minhas atitudes. Mas e no seu dia a dia? Quantas atitudes talvez você não esteja tomando que te tornam uma pessoa cretina aos poucos e que poderiam ser mudadas por você simplesmente colocar um pouquinho de luz? Eu posso garantir pra vocês, gente, que tantas ideias de vídeo, de conteúdo, de assunto aqui por podcast surgiram no simples fato de eu ficar em silêncio. E hoje eu realmente amo. Por exemplo, eu entro no carro, é muito difícil ligar rádio. Eu falo que na corrida, eu só realmente coloco fone de ouvido em corridas que são muito desafiadoras. E aquele dia que eu não tô querendo treinar, porque se vocês não sabem, a música na corrida, ela é como um doping mesmo. Então, por exemplo, atletas de elite não pode correr com fone, porque é considerado doping, você fica mais animado. Então eu deixo para aquele dia que eu tô assim, sabe? Olha, hoje não tá funcionando, hoje não tá fluindo. E pode ser um tiro no pé, porque eu tô te forçando a não me ouvir. Mas e se quando você me escutar, você só estiver me escutando? E se você decidir falar assim, eu vou tirar um momento aqui, 20, 30 minutos para escutar a Andréia, eu não vou lavar louça, eu não vou tomar meu café, eu não vou estar dirigindo, eu vou parar e eu vou escutar. Talvez eu vou pegar um caderno e vou anotar algumas coisas.
Veja, o problema não é você ler, o problema não é você assistir um vídeo, o problema não é você assistir um podcast, o problema é você ficar tanto tempo imerso nessas coisas que comecem a desencontrar quem você é, da pessoa que você é hoje, ou quem você quer se tornar da pessoa que você quer hoje. Separa, sei lá, um momento ou uma tarefa que você anda fazendo muito mecânica no dia para você fazer ela em silêncio, em completo silêncio. Depois vocês voltam aqui, eu sei que vocês vão voltar para me contar como é essa experiência. E eu de coração, eu espero que vocês se encontrem. Eu digo que uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram comigo foi ter me encontrado. Ah, André se acha. Eu me achei. Eu me acho. E incomoda muitas pessoas que são encontradas, incomoda muitas pessoas que se conhecem muito bem. E é só o que eu mais desejo para todos vocês que me escutam. Um beijo e até a próxima.